Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Pode Salvar, o bate-papo que pode salvar vidas. Eu sou a Tenente Coronel Viviane Suzuki, assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. E hoje vamos mergulhar num tema de extrema importância e sensibilidade: a emergência de saúde mental, que nos convida a uma reflexão profunda sobre a tentativa de suicídio. É uma conversa que nos leva a quebrar o silêncio e reforçar a mensagem que a vida sempre vale a pena. E para nos guiar por esse assunto com conhecimento técnico e a sensibilidade que ele exige, temos uma convidada muito especial. E é com muita honra que recebemos a Sargento Willienay, uma profissional ímpar que reúne a coragem da bombeira militar com a sensibilidade da enfermagem. Eu vou precisar ler o seu currículo, viu, Nay? Por favor, porque o negócio está muito extenso aqui, né? A Nay tem 19 anos de bombeira militar, com ampla experiência em salvamento e possui diversos cursos de especialização, incluindo o curso de atendimento e tentativas de suicídio pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, o curso de abordagem técnica à tentativa de suicídio pelo Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo. Além de instrutora do CBMAL, hoje ela atua como assessoria técnica no programa Salva Mais. A Sargento Willienay também é doutora em enfermagem pela Universidade de Pernambuco, com intercâmbio na Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha. E tem também especialidade em saúde mental e psiquiatria pela Uncisal e em APH em aeronaves pela Universidade Federal de Goiás. Nay, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Coronel. É uma satisfação estar aqui falando desse tema tão importante, não só para o Corpo de Bombeiros, como para toda a nossa população. E para a gente iniciar aqui a nossa conversa, a nossa primeira pergunta é de extrema importância e fundamental. O que representa o Setembro Amarelo tão falado e qual é a importância dele para a sociedade e para que a sociedade participe dessa campanha? Sim, o Setembro Amarelo, ele teve origem a partir da história de um jovem, né, de 17 anos, chamado Mike, um jovem dos Estados Unidos, que ele tinha um Mustang 68 amarelo. E ele reformou esse Mustang e ele parecia estar feliz e contente, mas de forma repentina para muitos, né, pelo menos para a sua família, ele acabou cometendo suicídio. E em seu velório, a família dele distribuiu laços amarelos representando o seu Mustang, que ele tanto amava, e a partir daí essa cor amarelo ela ficou representativa da prevenção do suicídio. E aí, no Brasil, a partir dessa campanha que já existia nos Estados Unidos, nós temos o Setembro Amarelo, que é uma campanha que traz para o mês de setembro a importância de falar sobre saúde mental, de diminuir o tabu sobre esse tema e de falar de coisas importantes que valorizem a vida e que previnam o suicídio. Isso é super interessante, porque a gente acha que as cores das campanhas simplesmente escolhidas aleatórias, né? Você vem trazer aqui pra gente que tem realmente um fundamento a questão do setembro ser amarelo, né? E a gente vai entrar aqui agora num quadro de um jogo rápido. A gente chama de mito ou verdade, né? Então, nossos ouvintes vão poder, a gente vai quebrar tabus agora, né? De frases que a gente ouve constantemente e saber se realmente é verdade ou não, né? O isolamento social e o afastamento de pessoas próximas podem ser sinais de risco? Verdade. São mudanças de comportamento em que a família, os amigos, as pessoas próximas têm que estar atentas, porque eles podem estar indicando que a pessoa ela pode estar passando por algum sofrimento mental, por algum isso pode ser identificado por profissionais como psiquiatra, isso pode ser sinais de algum diagnóstico que a pessoa esteja passando, mas é muito importante que esse comportamento seja acompanhado de perto por aquelas pessoas que conhecem a pessoa que sofre para que se possa buscar ajuda. E aí me fala, essa pessoa que está em sofrimento tem uma mudança repentina, uma melhora repentina, depois de períodos tristes, períodos longos, talvez. Isso é sinal de que ela se recuperou? Mito ou verdade? Mito,
porque uma pessoa que ela vem passando por um sofrimento, que ela vem passando por uma situação difícil, pode ser que isso leve algum tempo para ela se recuperar, é normal que leve algum tempo. Então essa melhora repentina, ela pode ser sim um sinal de alerta para o comportamento suicida. Mito ou verdade? Falas como: "Não aguento mais. A vida não quero mais viver. Não vale mais a pena". Essas frases devem ser levadas a sério? Verdade. São sinais de alerta também, em que a pessoa ela pode estar gritando por socorro, pedindo ajuda, porque esse é um momento em que ela pode estar passando que ela já não aguenta mais sentir aquilo que ela está sentindo, passar por aquele problema. Então, a pessoa que ela está num comportamento suicida, ela foca somente naquele problema que ela está passando, como se a vida dela não tivesse mais sentido. Então, essas frases, elas mostram que a pessoa, ela está em sofrimento psíquico e ela precisa de ajuda. Ouviu esse tipo de frase, né, tão comuns em quem pede socorro sem pedir socorro, literalmente, vale muito, a gente tem que observar e levar sempre a sério tudo que a gente ouve. E um dos pontos é, né, ouvir. Então isso aí foi muito interessante, né, essas crenças aí desfeitas. A gente pode seguir aqui para o nosso próximo bloco, que vai ser um foco justamente em como a gente pode agir, né, e reconhecer esses sinais. E aí esse bloco a gente fala em sinais de alerta e depressão, né. E para quebrar, assim, o primeiro tabu, né, para quem é próximo, a observação, né, a observação ela é crucial nesse momento, como você também citou. Observar sinais, frases, comportamentos e com a sua experiência, né, quais são os sinais de alerta que os familiares, amigos e colegas de trabalho, têm que perceber nessa pessoa que está precisando de ajuda. Bem, uma pessoa que está precisando de ajuda, né, não só ligado a um transtorno como a depressão, que é um dos principais transtornos ligados ao comportamento suicida, mas pensando na prevenção como um todo, né? Pensando não só no diagnóstico, uma pessoa que está em crise, a gente vai perceber esse isolamento social, uma tristeza recorrente, uma tristeza que ela passa um tempo ali, a pessoa não melhora, um desamparo, uma pessoa que tem fatores de proteção, como filhos, como a sua família, e ela passa também a se afastar até de seus filhos, até de pessoas que todos sabem que essa pessoa ama, né. A pessoa que ela tem falta de prazer nas atividades que antes ela tinha prazer, a pessoa que também ela passa a ter um descuido ali, até da sua higiene, até da sua saúde mesmo. Tudo isso são fatores de alerta que a família e aqueles próximos podem tentar perceber para, orientar essa pessoa e fazer um acompanhamento profissional com ela, com um psicólogo, um psiquiatra. Me deu um start aqui, Nai. Fala sobre, sinais de alerta que até às vezes são, eh como é que eu posso dizer? São comuns e previsíveis de a gente identificar, né, obviamente quem tem aquela sensibilidade em olhar. Mas, até a alegria extrema, né, eh, o se comunicar extremamente, excessivo, alguns comportamentos também para o lado que a gente pode achar que é para o bem, que é alegre, que é, expansivo, isso também pode ser um sinal, né? Sim, perfeito, coronel. Tanto pode ser um comportamento, né, que a pessoa ela está demonstrando já ali uma tristeza, como essa mudança de comportamento, eh, com uma certa exaltação, né, como a senhora mesmo falou, que não é de costume ver a pessoa agindo dessa forma. Então também pode ser um sinal de alerta para que se procure ajuda, e também pode ser até um sinal de alerta como uma despedida até da pessoa, né, que já tomou uma decisão naquele comportamento suicida, e é necessário um acompanhamento constante dessa pessoa. É interessante a fala quando você diz assim, uma mudança de comportamento repentina. Mas eu ainda vou além. Pessoas com comportamentos, expansivos demais, alegres demais, como você citou, só que não repentino, mas constante, que dá até entender que essas pessoas são desse jeito, quando que na verdade, não são 100% assim. Eu falo isso, por exemplo,
num ambiente de trabalho, numa visitação familiar, seja lá o que for, ele desperta essa visão para as pessoas, e no seu íntimo é quando entra em casa, quando vai dormir, ou quando está no seu seio familiar, realmente, quando ele sabe que é verdadeiramente conhecido, ou às vezes nem isso, se mostra de outra forma. Como identificar alguma situação dessa? Como é que a gente pode ajudar até essas pessoas que nem conseguem identificar que elas mesmas estão doentes? Sim. Uma pessoa próxima, né, de quem passa por isso, pode orientar a procurar um atendimento psicológico, né, buscar fazer uma terapia para que realmente a pessoa compreenda a sua forma de viver, compreenda como é que ela se sente diante de tudo isso. É muito importante o atendimento psicológico, porque ele ajuda não só a prevenir o suicídio, como ele ajuda a que a gente possa viver melhor também, né, a nos entender, a nos conhecer. Então, é muito importante, muitas vezes, como a senhora falou, a pessoa ela não desperta para essa necessidade, mas quando ela tem alguém do lado dela que possa colaborar com isso, é muito importante para a vida dela. Olha só, então a gente resume aqui que o olhar atento, né, a sensibilidade, a escuta, a atenção que até que a gente dá, seja a mínima, possível para as pessoas que estão precisando de uma ajuda, é de extrema, valia, vou dizer assim, né. E falando aqui em sinais, né, em fatores comuns, né, associados a como, por exemplo, ao tema depressão, de que forma, né, os familiares, né, de que forma esses fatores emocionais, como a depressão que eu estou falando aqui, eles aumentam o risco de uma crise e possivelmente seja um futuro suicida, né. Como é que a gente pode, eh, ver esses fatores, né, de que forma? Bem, os fatores emocionais, os estudos já apontam que eles estão totalmente ligados, né, a esse comportamento, mas o comportamento suicida ele é multifatorial. Então, existe aí uma história familiar, existe uma crise que a pessoa está passando, que ela pode despertar, né, a gente chama de gatilho, ela pode ser um gatilho para esse momento. E aí os fatores emocionais, eles estão totalmente ligados a esse momento. Quando uma pessoa ela está com uma saúde mental fortalecida, quando ela está tendo um acompanhamento psicológico ou e também de um psiquiatra, isso já vai ali reduzir aquele comportamento que ela está, aquela crise que ela está passando, já vai ajudar a fortalecer essa pessoa para ela passar por esse momento difícil, né, para ela conseguir superar esse momento que ela está passando e para ela conseguir lidar com os desafios da vida. Então é muito importante também um acompanhamento profissional e esse papel da família. O papel da família na escuta, o papel da família no companheirismo, o papel da família de perceber que não é uma besteira ou que não é um comportamento para chamar atenção, como a gente ouve muito falar, né, porque muitas vezes é até cansativo para a família ter uma pessoa que está em sofrimento, a só a família sabe, né, o que é que se está passando. Mas quando a gente foca realmente nesse cuidado e compreender que a pessoa pode estar passando realmente por uma situação ali de saúde, então o papel da família é fundamental para fortalecer a saúde mental dessa pessoa. Uma palavra-chave que eu acho que você citou aí, frescura. Muita gente fala: "Não, isso é besteira, é frescura, passajar". Esse passajar, acho que na cabeça de quem tá sofrendo, deve aumentar ainda mais esse sofrimento, né, porque ela, tipo, tá desdenhando, ou ela não sabe o que eu tô sentindo, às vezes a dor que eu sinto não é a mesma que o outro sente. E esse olhar, realmente, essa escuta, esse momento de atenção com essa pessoa, é de extrema necessidade, para que a gente possa identificar realmente e buscar, se for o caso, até ajuda pelo outro, que às vezes ele próprio não percebe que está precisando, né. A gente vê muito isso hoje em dia com questão do burnout, né, a gente vê aí muita situação em trabalho principalmente, e os índices cada vez mais aumentando, talvez pela identificação, ou talvez realmente porque os casos vêm aumentando. E uma dúvida, assim, que eu vou te perguntar, que eu vejo muita gente perguntar também: a depressão, ela é, quando você fala observar os casos familiares, ela é hereditária ou ela é despertada por alguma situação?
Bem, a depressão, né, ela tem o componente hereditário, ela tem o componente genético, mas ela tem também, da mesma forma que a gente falou do comportamento suicida, diversos outros fatores que podem levar a pessoa a essa situação. Então, não só o componente hereditário, da mesma forma que a gente não pode ver como um tabu. "Ah, o meu pai, a minha mãe teve depressão, eu vou ter também". É claro que não. Mas o mundo de hoje que a gente vive, esse mundo de redes sociais, esse mundo de mostrar uma vida que não é a real nas redes sociais, de altas expectativas, um mundo que a gente tem que trabalhar muito, que o nosso pensamento ele está ali muito acelerado, né, parece que a gente sempre está em busca de algo novo, numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. Então todos esses fatores, eles podem sim trazer um risco de depressão para a pessoa. E aí, por isso a importância sempre do acompanhamento profissional, para que essa pessoa, o mais rápido possível, né, até numa forma de prevenção mesmo, os profissionais eles possam fazer esse acompanhamento, para que a gente não, eh, tenha que enfren para que a gente não tenha que passar por uma situação tão difícil, e para que a gente consiga um acompanhamento profissional ideal. Eu perguntei isso porque me veio à memória, né, eu falo até pela experiência de ver uma um amigo, né, uma amiga na verdade, que a família dela tinha histórico. Hum, E eu noto que às vezes até a higiene mental, onde você cita também redes sociais, cita o ambiente onde a pessoa convive, isso também pode adoecer, né. Então por mais que você não tenha esse fator hereditário, mas onde você convive, pode sim influenciar. Então quando eu falo higiene mental, é para a gente saiba os filtros, né, saber que rede social é bom, é ótimo, é diversão, é entretenimento, é informação, mas também existe o lado que não é tão legal. Então você saber filtrar, né, a sua higiene daquilo ali, do que vai ser absorvido, do que não vai, é essencial. E às vezes a pessoa só percebe realmente com o olhar do outro que está do lado, e vê que você está muito ligado em alguma coisa, ou excessivamente sobrecarregado de outras, para que procure, né, como você falou, um suporte especializado. E a gente agora falando em termos de Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, né, na prática, e o papel do bombeiro nessa situação, né, como é assim que a importância, né, do preparo técnico e psicológico, óbvio, né, do Corpo de Bombeiros, sabendo que o CBMAL tem cursos específicos para a área, né, de abordagem de tentativas de suicídio. Explica aqui para os nossos ouvintes, né, por que é importante que os bombeiros militares se especializem nesse assunto, que se capacite, né, para atuar nessas ocorrências? bem, o Corpo de Bombeiros, há 20 anos, ele já se especializa, né, nessa área. Não podemos deixar de falar do curso de salvamentos especiais, que é um curso reconhecido nacionalmente, e desde então, desde que o curso foi lançado, já existia um olhar especializado para esse tipo de ocorrência. E as técnicas daqui, inclusive, foram levadas para muitos corpos de bombeiros do país. E aí, com o passar dos anos, foi se percebendo que era necessário uma abordagem mais humanizada também para essa pessoa que estava naquela situação desse tipo de ocorrência de tentativa de suicídio. Então se uniu tanto essa técnica do bombeiro militar, que é muito importante, não existe outro profissional que vá atuar naquele momento, naquela ocorrência. Nós é que vamos ser chamados. E nós também não podemos fazer uma escuta com aquela pessoa que está ali sem a nossa proteção, sem a nossa segurança. Então, foi se unindo essa técnica que já existia, né, do Corpo de Bombeiros, a essa abordagem mais humanizada. Porque a ocorrência da tentativa de suicídio, ela fica ali no meio termo entre a prevenção do suicídio e a pós-venção do suicídio. É um momento em que até o profissional que já acompanha aquele paciente, aquele tentante, ele não vai poder estar lá naquele momento, ele não vai poder fazer um acolhimento no momento daquela crise, então são os bombeiros. Desde 2018 nós tivemos a primeira turma, né, formada aqui em Alagoas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, né, e aí nós tivemos militares formados nessa abordagem humanizada, nessa abordagem que se chamava abordagem técnica a tentativas de suicídio. E é uma abordagem que ela foca na escuta realmente. A gente vai tentar ali
estar para aquele tentante, né, mostrando para ele que a gente está ali para escutá-lo, e não só para dar um bote nele, retirá-lo daquele momento de uma forma traumática. Com isso a gente vai colaborar também com essa rede de saúde mental que vai vir aí depois para acolher essa pessoa, nos atendimentos especializados. Fantástico, mãe. Fantástica explicação. E assim, então a escuta ativa e a empatia que a gente, enquanto corpo de bombeiros, tem, né, elas são habilidades que podem realmente salvar vidas, né, a tudo isso é associado. Na prática, no momento, assim, da ocorrência em si, como que os bombeiros atuam para proteger a vida, né, em situações de crise? Eu sei que você citou um pouquinho agora, mas me explica, eu não sei nem se isso pode, eu vou até te perguntar, né, porque tem muitas coisas que a gente não pode divulgar, realmente, em relação ao tema, né, tentativas de suicídio. É um tema realmente muito sensível, que às vezes, como você citou lá no começo, gera, né, gatilho, e muita coisa a gente não pode explicar. Mas como é que se dá, né, esse conhecimento técnico, essa profissionalização, essa especialização que o bombeiro faz, junto com a empatia que a gente tem por si, né, por natureza, numa ocorrência, numa situação de crise? Bem, nós podemos falar um pouco, né, sobre esse assunto, até porque falar sobre isso, como já sabemos, vai ajudar também a prevenir o suicídio. Então, é importante que a população saiba que hoje o Corpo de Bombeiros ele pensa também nesse acolhimento. Nós não temos profissionais, psicólogos nem psiquiatras que vão para essas ocorrências, né? É importante frisar, são bombeiros militares que eles se especializam em técnicas de acolhimento e de escuta que servem até para a vida deles, que servem até para a nossa vida dentro do quartel também, para reconhecer quem pode estar numa situação de crise. Então, nós hoje fazemos uma abordagem que ela faz parte da doutrina do Comitê Nacional de Abordagem à Técnica a Tentativas de Suicídio, né. Hoje a gente tem instrutores nos cursos que a gente faz aqui em Alagoas. Nós temos o instrutor, eh, o coronel Diógenes de São Paulo, que ele é reconhecido nacionalmente, inclusive ele esteve recentemente em um evento da gente aqui. E aí a gente busca falar uma só língua, para que todos compreendam como se dão essas técnicas. Então a gente busca focar realmente um acolhimento naquele momento da ocorrência, focado no abordador. Abordador é aquele bombeiro militar que ele tem o curso de especialização em abordagem, técnica a tentativas de suicídio, e ele vai ser a pessoa que vai conversar ali com o tentante no momento da ocorrência. E aí a gente busca fazer uma abordagem humanizada, uma abordagem focada na escuta e nos fatores de proteção da vida daquela pessoa, que quando se fala de saúde mental, quando se fala de promover a saúde mental, se pensa nesses fatores de proteção, que seria basicamente: quais são as razões que você tem para viver? Quais são as razões que te fazem ter vontade de acordar todos os dias, de levantar e de viver todos os dias? Quais são as razões que te fazem escolher a vida? Então é basicamente isso que a gente trabalha. Me veio aqui na cabeça, a gente tá fora do quadro mito ou verdade. Estamos, né, já passamos, mas me veio aqui uma até experiência em relação a ocorrências que a gente não tinha, né, quando eu entrei no bombeiro mesmo, já há quase 23 anos aí, não existia esse curso, essa especialização, não existia esse olhar tão atento. E uma das frases que eu lembro que a gente sempre ouve muito é: "Aquela pessoa não quer se matar não, porque se quisesse não falava nada". Ia lá e se matava, né, cometia o suicídio, né, aquela pessoa não quer cometer o suicídio. Se ela quisesse, ela não ficava fazendo alarde. Então, é besteira, ela não vai pode ter certeza, ela não vai cometer suicídio. Mas isso pode ser um mito, não é isso? Me explica melhor. Sem dúvida, coronel, como a senhora falou, isso é um mito. Inclusive, nós enfrentamos barreiras no momento da ocorrência, um momento ali tão sério, um momento de decisão da vida de uma pessoa, e muitas vezes os populares, eles trazem esse pensamento. Inclusive, é importante até destacar que as pessoas podem ser responsabilizadas, né, em um momento de uma ocorrência de tentativa de suicídio, e a pessoa ela pode ser responsabilizada por aquilo que ela fala ali, atrapalhando até a ocorrência para a segurança pública. E aí, é um mito dizer que a pessoa que ela fala, ela comunica que ela vai cometer o ato,
porque é justamente um pedido de socorro. Aquilo pode ser um pedido o último pedido de socorro para a pessoa. Ela já sofreu tanto ali sozinha, ela já pensou tanto naquilo que agora, ou como uma forma até de despedida, ou como uma forma de não expressamente, mas esse pedido de socorro ele vem com essa comunicação. Então aí é realmente um momento crucial da família não deixar essa pessoa sozinha, buscar um atendimento psicológico e um atendimento psiquiátrico na rede de saúde, né, tanto na rede de saúde pública como na rede de saúde privada. E destaco também, não podemos estar falando desse tema sem destacar o o papel do CVV nacionalmente, que é o Centro de Valorização da Vida, com o número 188. Então, a gente pode ligar de qualquer telefone para esse número 24 horas, que ele vai ter um canal de escuta para as pessoas que sofrem. É, isso é extrema importância, né, porque às vezes ela pode não falar e não pedir ajuda, mas somente o ato dela, suponhamos, vir a subir em um local de altura elevada, calado mesmo, aquela pessoa calada, já é um ato que até às vezes ela teria que chamar a atenção para dizer assim: "Ó, será que alguém vem me ajudar?", Sim, né, e exatamente. pedir um socorro. E agora você citou o Setembro Amarelo, a gente estava aqui pensando, né, quais foram as ações que enquanto Corpo de Bombeiros, foram feitas, realizadas em prol dessa campanha, e lembrando também que a tentativa, né, a prevenção à tentativa de suicídio, ela não se dá somente em setembro, né. Então quais foram as ações que o Corpo de Bombeiros desenvolveu até agora durante o ano, né, que vem a contribuir com a campanha do Setembro Amarelo? Esse ano, nós já promovemos uma edição do curso de abordagem técnica a tentativas de suicídio, que formou bombeiros militares, formou policiais militares, um policial militar e uma profissional enfermeira do SAMU. Então é um curso que a gente já vem algumas edições aí fazendo no Corpo de Bombeiros com muito sucesso. E tivemos também a primeira edição do seminário Saúde e Segurança, Um Olhar pela Vida, que foi promovido pelo Departamento Estadual de Aviação através do programa Salva Mais. E nesse seminário nós podemos unir profissionais tanto da saúde como da segurança pública para falar sobre esse tema tão importante. Tivemos também uma capacitação no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, com profissionais da saúde e da segurança sobre procedimentos operacionais na abordagem técnica a tentativas de suicídio. Essa capacitação foi promovida em parceria pelo programa Salva Mais, né, com o DEA e pelo Corpo de Bombeiros também. Então é muito importante esse olhar dos nossos comandantes, essa valorização também para esse tema tão importante que nos ajuda a promover esse tipo de evento. Então aí foram desenvolvidas, né, várias ações para o tema, como a Ilinai citou, a intenção é fazer especializações anuais. Essa integração entre as forças, ela é de extrema importância, porque, como já foi citado e a gente sabe na prática, muitas forças, né, elas chegam nas ocorrências primeiro que o Corpo de Bombeiros, então para dar esse suporte, saber como atuar, que é totalmente diferente, né, um bombeiro militar, ele já vem por si com essa formação em ajudar, né, em atender as ocorrências, mas esse bombeiro militar, fora as suas atividades já comuns, ele ainda ser especialista no atendimento a vítimas tentantes, ele é de extrema importância, porque o olhar é totalmente diferente. Como a sargento Ilenay falou, né, um olhar também mais humanizado e técnico. Às vezes uma abordagem ali que a gente faça de forma diferente do que eles sabem, do que eles são estudados, né, estão estudados para isso, pode ser um fator decisivo na vida dessa pessoa. E daí o Ilenay, pelos seus anos de experiência, né, a gente já tem aí 19 anos de bombeira, fora sua especialização em enfermagem, fora seus cursos dentro da área e voltado para esse tema que a gente está aqui abordando, né, sem citar nomes ou detalhes que venham identificar alguém, existe ou você pode me relatar aqui alguma ocorrência que você participou e que foi um marco na sua vida, que chamou sua atenção e que ilustre realmente a importância, né, desse olhar atento para o tema? Tem uma ocorrência muito marcante, né, para mim, que foi uma ocorrência de uma idosa que ela sofria muito por uma situação com o filho dela,
e quando a gente chegou, ela já estava numa posição, digamos, muito arriscada para a sua vida, e rapidamente a gente conseguiu, esse tipo de ocorrência vale destacar que não é uma ocorrência que o abordador ele trabalha sozinho, né. Como todas as ocorrências de bombeiro, nós trabalhamos em equipe. E aí a equipe ela estava preparada para atuar e para fazer a segurança, tanto de nós que estávamos abordando a senhora, como da própria senhora, se algo viesse a acontecer, e nós conseguimos trabalhar em equipe, com a conversa, né, com essa escuta para ela realmente sair por vontade própria daquela situação, de uma maneira humanizada, de uma maneira que dali ela pôde ser encaminhada para um serviço especializado e para nós eu deu para perceber naquele momento que a gente diminuiu para o mínimo possível aquele risco que ela passava naquele momento e aquele sofrimento que ela passava naquele momento. Então foi uma ocorrência muito marcante e cada ocorrência que a gente passa é um aprendizado, né. Cada pessoa ela tem uma história de vida diferente. Muitas vezes um problema que para mim pode ser algo fútil ou algo superficial, para outra pessoa pode ser um problema que vai trazer um sofrimento para a sua vida. Então nós não podemos achar que os nossos problemas são os mesmos problemas que as outras pessoas estão passando. Isso também é empatia, né, é respeitar o lugar do outro, é respeitar aquilo que o outro está passando. Então, a especialização, a abordagem mais humanizada, a técnica, né, o conhecimento fez toda a diferença nesse momento. Sim, sem dúvida. Pois é, e até que você citou o Coronel Diógenes, eu tive a grande oportunidade de também ter instruções com ele, mas na época na área de salvamento veicular, também em São Paulo, com esse Diógenes, uma figura ímpar realmente, e saber que ele está nessa área realmente é uma alegria, porque ele contagia, né, ele tem muito conhecimento, apesar de estar em outra área, como eu te falei, não tive contato com ele nesse momento com a parte da abordagem tentativa de suicídio, mas foi em outro momento que ele também multifacetas, né. Sim. Então assim, foi extremamente, tenho certeza, de valia para a nossa instituição trazer eles para cá. E daí, né, a sua fala, né, reforça que a ideia de que o bombeiro ele é muito mais do que uma técnica em resgate, né. Ele tem que ter aquela empatia realmente, aquele trabalho humanizado, né, com o lidar, né, com as pessoas, com o outro. E para a gente encerrar aqui a nosso bloco, eu queria que você deixasse algumas orientações, né, para familiares, para os amigos, para os colegas de trabalho, para qualquer pessoa que convive, né, com alguém em sofrimento emocional. Na prática, assim, o que dizer? E principalmente o que a gente não deve dizer para essas pessoas que a gente percebe que está em algum sofrimento ou que elas próprias, né, falam que são assistidas e que estão em um momento, assim, delicado, né. Como é que essa abordagem, essas falas podem ser prejudiciais e o que a gente deve fazer ou não fazer? Bem, coronel, esse é um assunto que deixa as pessoas, né, muito preocupadas realmente sobre, eu não vou saber o que falar. Mas quando a gente estuda lá no curso de especialização, a gente pensa justamente isso. Mesmo que você não saiba o que falar, que realmente você não é aquele profissional que vai estar, você não é aquele profissional especializado para isso, como um psicólogo e como um psiquiatra, que eles vão ter todo o tratamento adequado, mas você como um familiar, você como um amigo, como uma pessoa que está com um contato com alguém que sofre, o fato de escutar, né, de se demonstrar disposto ali a escutar aquela pessoa, a agir com empatia, a compreender que o que ela está passando é sim algo sério, e que deve ser levado a sério pela família e pelos amigos, você já vai estar colaborando com a vida dessa pessoa. Então, se você também acompanha uma pessoa que está passando por um sofrimento, é muito importante o atendimento profissional, né. Nós temos aí a rede de saúde mental, nós temos os serviços públicos que fazem atendimento psicológico, nós temos em Alagoas clínicas da família que têm profissionais psicólogos, nós temos as universidades que têm programas também que fazem acolhimento para pessoas em sofrimento. Temos, como eu falei, o CVV, que é um número nacional, através do 188. Temos psicólogos e psiquiatras que fazem atendimentos a essas pessoas e é muito importante esse acompanhamento profissional.
Para as pessoas que têm alguém em casa que também já está com esse comportamento de forma mais exacerbada, né, que não largue a mão dessa pessoa, que não deixe a pessoa sozinha e que procure ajuda, eh, busque falar com a família também, com amigos, com pessoas mais próximas, para formar ali um time por aquela pessoa, né, que vai um ajudando o outro a proteger a vida daquela pessoa. Perfeito, porque às vezes a pessoa, né, que tá sofrendo, ela em casa é de um jeito, no trabalho é de outro, Verdade. com os amigos é de outro. Então você pegar e reunir essas informações com todo aquele ciclo que a pessoa convive, vai conseguir fechar realmente, um diagnóstico talvez, não vou dizer eu, leiga no assunto, não vou fechar diagnóstico nenhum, mas colher informações para que o profissional ele possa ser munido dessas diversas informações e chegar num contexto e numa ajuda, um acolhimento cada vez melhor, né. Eu ia até perguntar para você agora, né, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, se você, né, se você se identificou com alguma dessas situações ou percebe que alguém do seu convívio vem em sofrimento mental, né, qual ajuda que a gente deve procurar, né, no Brasil, por exemplo, por onde por onde seguir? Você já iniciou aí falando do CVV, reforça, por favor, esse número que é de tão importância que as pessoas às vezes não conhecem, né, conhece o telefone da Polícia Militar, conhece o telefone do Corpo de Bombeiros, conhece o telefone do SAMU, mas qual é o telefone que a gente precisa de ajuda nessa situação e nesse assunto? Isso, o CVV é o 188, que é um número gratuito que a gente pode ligar de qualquer telefone, e ele oferece uma escuta 24 horas à pessoa que ela está justamente naquele momento de maior impulsividade, de maior sofrimento. Pronto, então olha lá, decore esse número. Se você estiver se sentindo em sofrimento ou percebeu que tem alguns itens, alguns sinais que você está sofrendo ou que alguém do seu convívio também sofre, 188 CVV, né. Liga, pede ajuda 24 horas por dia. E se qualquer coisa fugir do controle, também tem o 193 do Corpo de Bombeiros, que estão prontos todos os dias, todas as horas para ajudar, né. E aí, para a gente, né, encerrar, Nai, muito obrigada por essa conversa, né, aqui com a gente, tão esclarecedora, tão importante, cheia de informação, né, que às vezes a gente tem também várias dúvidas, por mais que seja da área, a gente tem muitas dúvidas também de como agir, né. E sua presença aqui no Pode Salvar, ela humanizou, trouxe conhecimento, trouxe informação, como eu já citei, né, na mais nobre missão nossa do Corpo de Bombeiros Militar e de todos os corpos de bombeiros militares, né, que é de salvar vidas. Né, e qual assim, deixar a mensagem, né, de que a vida realmente ela sempre vale a pena, sempre. Por mais que a gente esteja em situação difícil, seja ela financeira, amorosa, particular, trabalho, seja o que for, a vida sempre vale a pena, né. É um bate-papo, como eu te falei no início, que pode salvar vidas, e foi uma grata satisfação te receber aqui, né. Eu que agradeço, coronel, fico muito feliz por estarmos participando desse momento, um avanço realmente para o nosso corpo de bombeiros também, falar desse tema, e como a senhora disse, que a gente possa escolher sempre a vida, né, que a gente busque ajuda e que a gente, como familiar, como amigo também, valorize essa pessoa, fique junto dessa pessoa, que a gente valorize a vida, que a gente busque promover a nossa saúde mental da forma que tiver ao nosso alcance e que a gente busque ajuda sempre que necessário também. Obrigada por essa oportunidade. Nós que agradecemos, né. E aí nosso papo de hoje, né, mostra que o CBMAL, que o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, ele vai além apenas das técnicas operacionais, ele mostra que o tratamento humanizado, que a especialização, ela também faz parte da prevenção e salva vidas, né. Se você que está em casa se identifica ou identificou alguém do seu convívio que precisa de ajuda, não hesitar em ligar 188, Centro de Valorização da Vida, 24 horas por dia, todos os dias, bem como o Corpo de Bombeiros através do 193, né. E aí, chegamos ao nosso final. O nosso Pode Salvar está disponível nas principais plataformas de podcast. Além disso, no YouTube através do CBMAL TV, como também aos sábados, 8 horas da manhã, na Difusora FM 93.3. Esse foi o nosso episódio do Pode Salvar. E até o próximo.